quero comentar com vocês neste vídeo sobre o Maurício Lemos, que pode ser reforço do São Paulo. Tudo já está bem encaminhado e o Lemos deve sim assinar com o Tricolor por empréstimo, inicialmente, né? Então este vídeo é sobre o São Paulo e sobre o Lemos, mas é também sobre o Galo, né? Sobre o Atlético Mineiro. Ora, por que o Atlético Mineiro está emprestando o Lemos, né? Porque o São Paulo está contratando um jogador que tem uma questão em especial neste jogador que vai muito ao encontro de um problema que tem no São Paulo. Contudo, vale a pena contratar o Lemos? É um bom zagueiro? Quais são as qualidades técnicas desse jogador? Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Antes disso, chamar sua atenção para o fato que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet. Para você que curte uma aposta esportiva, claro, né? É a mais confiável do mundo. Lá na Europa, tira como a mais confiável do mundo a 1xBet. Não perca tempo com qualquer casa de aposta por aí, não. Se você curte aposta esportiva, vá no 1xBet. Usa o link que está no comentário fixado desse vídeo, cadastre-se lá. Cadastre-se lá, né? E coloque o código promocional XJOSA para você ter o direito de um bônus de até R$3.000 no seu primeiro depósito, tá? A 1xBet é reconhecida como a mais confiável, como eu já disse. Ela entrega rapidamente o lucro dos seus ganhos sem nenhuma burocracia. Fala o jogo aí. Ó, o Peixe vai encarar hoje o Coxa, daqui a pouco, na Vila. Vale a pena. É vitória ou empate do Santos, caso você seja um apostador conservador, ou pode até colocar a vitória do Peixe. O Peixe tem alguns momentos de vacilo, mas o líder da B vai encarar hoje uma equipe que está vacilando demais, que é o Coritiba, tá? Portanto, usa o link que está no comentário fixado, cadastre-se lá e coloque o código promocional XJOSA. Vamos lá então? Bora lá. O Maurício Lemos, gente, é um zagueiro uruguaio, né? Ele tem 28 anos, né? E tem contrato com o Galo até 2025. Esse jogador, ele chegou no Atlético Mineiro, quando ele chegou, fez um vídeo falando que ele seria um bom reforço para o Galo. Porque o Lemos, ele tem qualidade técnica, né? Refinada no passe longo, o passe em profundidade. É também um zagueiro que oferece uma saída qualificada no fundo. É um zagueiro que sabe, tem uma leitura muito boa do que acontece ali naquele terço inicial do campo, sobretudo na saída de jogo. Mesmo no Galo do Filipão, o Lemos era um jogador importante. Eu lembro que quando o Lemos não jogava, a equipe do Galo tinha muita dificuldade. Porque aquela equipe do Filipão era uma equipe bem complicada, muito pobre taticamente, né? Muito minimalista. E era uma equipe que precisava dos lançamentos de um zagueiro como o Lemos. Né? E era uma equipe também que, quando o Lemos apresentava a saída do fundo, né, oportunizava que outros jogadores avançassem muito mais, né, porque ele oferecia uma saída segura. Quando o Lemos não jogava, era uma confusão para aquele Galo do Filipão. Então, mesmo para o time do Filipão, o Lemos era um zagueiro interessante. Ele dava a entender que seria aqueles zagueiros que cairia completamente ali ao gosto do torcedor. Só que, pouco a pouco, começaram a aparecer as lesões. E aí, gente, aí vem por isso que eu falei que esse vídeo também é do Galo. Você que torce para o São Paulo, evidentemente, que você não se preocupa muito com o Galo, né? Com o Atlético Mineiro. Natural, compreensível. Mas a despeito do São Paulo ter hoje a terceira maior torcida do futebol brasileiro, um gigante com títulos mundiais e tudo mais, a despeito de tudo isso, o Galo é muito gigante também. E aí, você que torce para o Tricolor, você não consegue ver essas coisas, porque você não olha para o Galo, você não direciona o seu olhar para o Galo. É um tipo de equipe, sabe quando você está na arquibancada do Morumbi? O São Paulo, você sente que o São Paulo é grande, não é somente por causa de títulos e tudo mais e tal. É quando você está na arquibancada do Morumbi. Você sente isso. Pois bem, eu diria para vocês que eu já estive na arquibancada de muitos times grandes aqui do futebol brasileiro. Olha, quase todos, viu? E não foram em todas as ocasiões que eu consegui perceber essa grandeza também do time na arquibancada. Apesar de ter torcida enorme, gigantesca e tudo mais. Não é qualquer time que tem isso. Quando você está na arquibancada vendo um jogo do Galo, você consegue entender porque o Galo é gigante. E eu lamento muito que esse clube, que agora é SAF e tal, enfim, venha praticando muitos erros aí de gestão, na minha opinião, muito voltados, de certa forma, à prospecção de mercado. Apesar de que contratou bons jogadores, mas o bom jogador contratado
É obrigação de um clube que deve buscar a prática da excelência, inclusive na prospecção de mercado. Entende? Então quando chega um Lianco da vida, perfeito, beleza. Mas se tem um profissional lá no Galo que ganha muito bem, ele tem obrigação de buscar um Lianco da vida, até porque não é tão difícil assim. Entende? Então tem uma questão aí com prospecção de mercado e tem um outro problema. Acho que outro problema é a sofisticação do seu departamento médico. Precisa haver uma sofisticação do departamento médico do Galo. Não dá para viver, um clube gigante como o Galo, assim como também o São Paulo, não podem viver com serviços meia boca. Entende? Então, assim, claramente que o torcedor do Galo talvez não entenda essa crítica, mas é uma crítica construtiva de quem se preocupa com esse clube, né? E também quem se preocupa com outros clubes grandes aqui do futebol brasileiro. Por quê? Por que eu estou insistindo nesse ponto? Porque, de certa forma, o perfil do Lemos, ele, né, baixa muito no Galo, em virtude de que ele não vai muito a campo. E ele não vai muito a campo por causa das lesões. E ele tem lesões, apresenta lesões aí que dificulta muito o seu trabalho, porque não há uma abordagem médica que dê conta de resolver rapidamente esse problema. Teria que resolver imediatamente esse problema. Entende? Tem de resolver. Se não resolve, o que está acontecendo com esse departamento? Deixemos de lado os amigos. Vamos investigar o profissional, ou os profissionais que lá estão. São os melhores? Porque tem que ser os melhores. Né? Este é o ponto. E aí o Lemos sai do Galo muito por causa disso. Ele vai deixando de ser uma opção pouco a pouco. Vai perdendo perfil. E isso se conjuga também com o fato de que, por ele não jogar, o Galo vai precisar buscar no mercado os zagueiros. Então, quando o Galo contrata, menos espaço sobra para o Lemos. Então, nesse sentido, para o Galo, livrar-se desse jogador nesse momento, livrar-se no bom sentido, emprestando, pode ser uma boa. Então, é uma negociação, portanto, boa para o Atlético Mineiro e para o São Paulo. E aí? Vocês entendem qual é o problema? Porque, gente, não é uma questão pessoal com o São Paulo. Mas o São Paulo tem hoje o pior departamento médico dentre todos os 20 clubes da primeira divisão. Vamos por mim, eu sei do que eu estou falando. Se você pegar os números, né, dos jogadores que... Não só os jogadores que se lesionam, mas aqueles que demoram para voltar, aí você vai entender do que eu estou falando. Há um problema grave no São Paulo, que é o problema do departamento médico. O problema é que está se acentuando há muito tempo. Esse departamento médico, ele vai conseguir, por exemplo, resolver os problemas de um jogador que está chegando e que sempre traz problemas de lesão. O Lemos é um jogador que vai conseguir jogar pelo São Paulo? Ou depois de uma primeira lesão ele vai demorar 1 ano para voltar? Este é o ponto, né? Um jogador ele pode apresentar vários efeitos colaterais, desde que no clube existam elementos receptivos, né? Elementos de recepção para os problemas colaterais, os efeitos colaterais que o novo profissional, o novo reforço, apresentar. Exemplo, aquele jogador vai sempre para a balada, não sai da balada toda noite que tem na balada. No clube tem gente preparada para isso, para lidar com esse problema? Se tiver, não importa se o jogador vai para a balada ou não. Contrata o jogador se ele for bom. Ah, no clube não tem esses profissionais que possam resolver esse problema, então não contrata. Isso é elemento de recepção. E nisso o São Paulo vem falhando muito. Muito mesmo. Então o Lemos, nesse sentido, é um jogador que pode chegar e pode se dar muito bem no São Paulo. Mas e se as lesões deles começarem a atrapalhá-lo? O clube vai conseguir resolver isso? Bem, pode ser que sim. Mas o que a gente tem visto do clube nos últimos tempos, a gente percebe que talvez não. Então quando a gente pensa no reforço, a gente não deve considerar somente as condições técnicas dele, mas muitos outros, a questão psicológica, a questão de como o clube pode resolver eventuais problemas, efeitos colaterais e assim por diante. Então, por causa disso, o São Paulo deveria ter buscado um outro zagueiro. Tá? Tirando isso, e aí vamos lá. Né? Se o departamento médico conseguir lidar muito bem com os problemas do Lemos, ótimo reforço. Se o Lemos
durante todo o tempo dele no São Paulo, não conseguiu apresentar lesões, ótimo reforço. Vocês entendem? Esse probleminha, tirando o Lemos, é sim um belíssimo reforço para o Tricolor. É um belo zagueiro. Muito bom, qualifica muito a série do fundo, um zagueiro muito lúcido. Muito lúcido. Para mim é um grande zagueiro. Muito, muito bom mesmo. Ele é um zagueiro destro, né, como vocês sabem, joga nas duas posições do campo. Primeiro zagueiro e segundo zagueiro, né, ou terceiro e quarto zagueiro, como a gente conhece aqui no Brasil. Fez parte da base da seleção do Uruguai. Já foi jogador também convocado pela seleção principal Charrua. Tem 1,87 m, manda bem, faz o básico no jogo aéreo. Acho até que mais do que o básico, tá? No jogo aéreo, defensivo faz mais do que o básico. E no jogo aéreo ofensivo, até mais do que o básico. Até mais do que faz no defensivo. Então é um reforço interessante para o São Paulo, com a qualidade de passe muito boa. Não somente passe longo, tá? Mas também o passe curto, a lucidez com que faz a saída do fundo, a marcação, cobertura, mas ele precisa estar bem fisicamente, tá? O que significa que ele, por ser até uruguai, sempre vai forçar muito, né? Para isso ele precisa estar muito bem para não ter lesão. Então, se realmente não acontecer muito esse problema, o São Paulo está contratando de fato um belíssimo zagueiro, um grande reforço que chega para reforçar aí o Tricolor do Morumbi. Tá bom, meus amigos? Por isso que eu falei para vocês que era um vídeo para o Galo e para o Tricolor. Grato pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final.